vou apresentá-los, acho que os senhores vão falar muito bem mais sobre vocês do que eu, então, qualquer de vocês, sejam bem-vindos. Muito obrigado, Felipe. Obrigado, Felipe. Primeiramente, boa tarde a todos. Acho que o Felipe já começou a dar um parecer aí do que vai ser o nosso tema. Primeiramente, é uma honra estar aqui, agradecer o convite aí do Grupo Lean. A gente vai tentar mostrar em 30 minutinhos, mais ou menos, como a gente gerencia toda a questão da melhoria contínua na Grob e como a gente evoluiu e como está a nossa maneira de fazer isso, que é uma maneira um pouco mais digital, ok? Fazer uma breve introdução. Eu sou o rapaz ali na esquerda, me chamo William Garcia, tenho 19 anos de Grob, bastante tempo. Eu comecei lá com os meus 15 anos, comecei pelo Senai. Diferente da maioria das empresas que tem um convênio com o Senai, onde o jovem ele vai para o Senai durante 2, 3 anos e depois ele muda para a empresa, a Grob ela tem uma estrutura, ela tem um Senai dentro da própria empresa. Então ela tem professores contratados, a gente passa uma boa carga horária para a gente, e apenas no segundo ano de curso que a gente faz algumas matérias diretamente no Senai. Então eu vou falar um pouco do produto da Grob lá para frente, mas querendo ou não, eu sou um produto da própria Grob, né? Sou formado pela Grob. Estou há 12 anos na área de melhoria contínua, na área do GPS, a gente vai entender o que é esse departamento. Minha área de atuação, aí, eu e o Thiago, a gente divide um pouco, mas o meu foco de atuação é na parte de BI, desenvolvimento de KPIs, parte de desenvolvimento de layout da planta, né? Para ajudar que a gente tenha um layout mais limpo possível. Parte de solução de problemas. E como eu falei, eu e o Thiago a gente divide, mas a minha principal área de atuação é essa. E para apresentar o Thiago, nada melhor que ele mesmo. Né? Legal, boa tarde a todos. Eu sou o Thiago Silva. Curiosamente, a gente ficou invertido aqui com o slide, mas acho que isso não vai ser um problema necessariamente. Diferente do William, eu estou na Grob há 8 anos. Não entrei para a escola técnica, né? Trabalhei em algumas empresas antes. Sempre na área de melhoria contínua, de Lean. A Grob é a primeira empresa alemã que eu estou trabalhando, né? Antes foram sempre empresas americanas, então muda um pouco até a forma de abordar as coisas. E dentro da área de melhoria contínua, eu estou responsável, né, pelo programa de ideias, então gerenciamento de ideias, onde os funcionários podem entender, né, oportunidades dentro da empresa, dar ideias, fazer melhorias e ter um pouquinho do retorno também para eles. Além disso, costuma ficar mais comigo os sprints de melhoria de processo e o desdobramento de metas. Esses dois pontos a gente vai falar bastante ao longo da apresentação, eu não vou ficar necessariamente explicando agora em detalhes, porque vai ser muito de como a gente tem que ir se rearranjando ao longo do tempo para manter essas tarefas em andamento. Bem, como eu falei anteriormente, a gente faz parte do GPS. Nada mais é do que algo parecido com o que a gente tem na Toyota, né? Toyota Production System, a gente tem o Grob Production System. O nosso departamento está dentro de um outro departamento, né, que é o GQD, que é Gestão de Qualidade e Desenvolvimento Empresarial, que engloba alguns outros departamentos. O DPO, Desenvolvimento Pessoal da Organização, Controle de Qualidade, parte de Gerenciamento de Projetos, né, que cuida do contato do nosso produto com o cliente. O Sistema de Gestão Integrado, a ISO, que cuida da ISO 9000, ISO 14000, e a parte do treinamento técnico, que é o treinamento do nosso produto para o cliente. Falando um pouquinho da Grob, acho que o Thiago já deu uma introdução, ela é uma empresa alemã, é uma empresa familiar. Ela nasceu lá na década de 20 em Munique, mais ou menos em 1926, então ela está prestes a completar 100 anos. Teve a sua produção interrompida durante a Segunda Guerra Mundial, comum aí para a maioria das empresas alemãs. Depois ela volta. Em 1968, ela se muda para o interior da Bavária. Ela vai aí para uma cidade chamada Niederrhein, onde ela está até hoje. Nesse meio tempo, em 1956 mais precisamente, é fundada a Grob do Brasil. E é a única que tem a letra B na frente ali. Então não é só Grob, é B Grob do Brasil, né? B Grob no caso. Lá para 1983 é fundada a planta em Bluffton, nos Estados Unidos, da na China em 2002,
Na Itália, agora um pouquinho mais recente, em 2017, e uma nova planta aí que a gente está para inaugurar ainda esse ano na Índia. Então a Grob tem uma presença mundial aí. A gente conta com aproximadamente 9 mil colaboradores, um plano de até 2030 chegar em 10.500 colaboradores, isso no grupo, ok? Mais específico sobre a planta de São Bernardo, a planta da Grob do Brasil, a gente está localizado em São Bernardo do Campo, ali na Anchieta, bem próximo da Mercedes. Então, para quem conhece aí São Bernardo, está passando ali na Anchieta, onde era o Extra, né? Se você está indo em direção ao litoral ou voltando, né? O Extra, o antigo Extra, que agora sai, vai estar à sua esquerda, Mercedes, para trás a gente tem a Volks, então a gente está bem localizado. E essa foi a ideia da fundação da Grob. A data é bem próxima de quando as principais empresas do ramo automobilístico vieram para o Brasil. Então a ideia da Grob foi ser fundada nessa época para acompanhar o crescimento dessas empresas. Legal porque a Grob do Brasil é uma das únicas plantas que tem todos os processos assim como a gente tem na Alemanha. Então, desde o departamento de vendas, passando por engenharia, planejamento, parte de produção é bem similar, lógico. A gente é menor, né? Um nível menor, mas a gente tem capacidade de produzir 90% do que é produzido na matriz. É uma empresa grande, a gente está aí com 85 mil metros quadrados, a gente dá uma parte aqui na Anchieta e a frente aqui na Caminho do Mar. E o que a Grob faz, né? Qual que é o produto da Grob? A Grob faz máquinas de usinagem, centros de usinagem, com 2 diferenciais, basicamente. Um produto mais standard, um produto para aquela empresa de usinagem pequenininha, que tem um cliente focado em indústria aeroespacial, moldes e matrizes, e a gente tem alguns centros de usinagem mais focados na indústria automobilística. O que é isso? Basicamente, a Volkswagen, a Ford, a Mercedes, ela chega para a gente e fala: olha, preciso produzir um bloco de motor, 2.500 blocos por dia, desenvolve a máquina para mim. A Grob vai lá e desenvolve esse produto. Então, o nosso carro-chefe aqui atualmente é as máquinas de sistemas de usinagem. Além disso, a Grob produz máquinas de montagem, então não só usinar, mas a gente consegue pegar esse bloco, cabeçote, outros componentes e montar o motor, sair com o motor pronto. Além disso, lógico, com a evolução dos motores, os motores elétricos, a Grob também está entrando nesse mercado, ela já entrou bem, está desde 2017 na parte de eletromobilidade. A Grob é bem conhecida pelo desenvolvimento do powertrain, que é o principal componente do carro, né, o motor, e ela pensou nisso e falou: eu também quero estar nesse mercado acompanhando, né, o desenvolvimento automobilístico, e junto com isso ela ajudou a desenvolver motores para Volkswagen, para Audi, para BMW, para Tesla. A fábrica da Tesla na Alemanha, as principais máquinas são Grob. Então a Grob ainda é referência nesse mercado. Além disso, a parte de manufatura aditiva e a parte de software. Então você consegue controlar todas as máquinas Grob, e não somente Grob, mas outras máquinas, usando a nossa aplicação. Aqui só uma imagem interessante ainda desse ano, a nossa primeira linha de impregnação de eletromobilidade. Toda a parte de eletromobilidade, as máquinas para esses motores, elas estão mais centralizadas na planta da Alemanha, porém uma parte de um desses pedidos coube a nós fazer o desenvolvimento e a montagem, parte de testes, elas foram feitas aqui no Brasil. E foi uma grande honra para a gente, porque tanta parte de desenvolvimento de engenharia, esse contato, tanta parte de montagem ficou na mão deles, e eles conseguiram, com muito orgulho, aceitar esse desafio e conseguiram entregar isso. Né? Então, é o nosso primeiro contato aí
com esse mundo novo, o mundo da eletromobilidade. E por que eu falei tudo isso? Para vocês entenderem do que a gente vai falar agora, que a gente vai falar dos projetos de melhoria, para vocês terem uma noção do nosso ecossistema, do ecossistema Grob. Basicamente, o que a gente quer trazer aqui? A gente quer demonstrar como a gente utiliza algumas ferramentas digitais, qual o conceito por trás dela, para a gente conseguir gerenciar projetos de melhoria. E não só isso, como a gente faz a organização e a priorização disso. Sem falar que, acho que vocês perceberam, o departamento de melhoria contínua são só 2 pessoas. Para mais ou menos ali 900 colaboradores. Então é bastante trabalho, né? Então a gente tem que de alguma forma dividir essa capacidade, ter mais poder de atuação e como que a gente tenta, como que a gente faz isso ao longo do tempo. Como é um tema bem difícil, eu não vou falar sozinho, vou pedir aqui para o Tiago me ajudar e ele vai começar a demonstrar para vocês quais são essas ferramentas e o que está por trás de tudo isso. Bom, legal. Então, quando alguns anos atrás a gente pensou em estruturar e pensar qual deveria ser o propósito, né, da área de melhoria contínua dentro da Grob, a gente resolveu, vamos falar assim, resumir em 3 pontos principais. Né? Então, o que as pessoas de melhoria contínua precisam fazer na Grob? Independente se hoje é a gente e amanhã vai ser talvez outras pessoas. Então, primeiro, conduzir projetos de melhoria e workshops. Né? Então, a forma de conduzir, as boas práticas, certo, ou a melhor maneira de fazer projetos de melhoria, a gente tem que estar pelo menos orientando, guiando e, na maioria das vezes, fazendo. E aí também tem envolver mais pessoas em métodos Lean. Então, aqui não é só treinamento, mas a gente é meio que enxeridos em tudo quanto é assunto. Então, quem é de indústria aqui sabe que é uma função gigantesca. Já faz parte da comissão do PLR. Tudo que é um grupinho, que dá pra gente estar lá e talvez falando assim, por que a gente não pega e faz um projetinho de melhoria em cima desse tema? Por que a gente não tenta investigar um pouco melhor a causa desses problemas e utilizar métodos Lean? A gente tenta se envolver de alguma maneira, tenta fortalecer a corrente aí. E medir o progresso da empresa. O William comentou bastante aí, na verdade comentou até pouco, né? Os desenvolvimentos que ele vem fazendo a respeito de BI e KPIs da empresa é gigantesco. Então hoje as reuniões de indicadores da empresa são monitoradas e mantidas pelo William, né? Puxa as reuniões de indicadores, vários assessments que a gente tem, tanto de melhoria quanto de outros assuntos, a gente que procura organizar isso na empresa. E quando a gente já estava há algum tempo fazendo vários projetos de melhoria, ficou um pouco essa dúvida, né? Um dos primeiros desafios que a gente vai trazer aqui é como que a gente consegue, de alguma maneira eficiente, alinhar as prioridades da empresa com os projetos de melhoria que a gente tem que fazer. Passa por alguns workshops de Hoshinkangi e chega em algumas rotinas que duram um ano todo ali, sobre acompanhamento e redução de custo e melhoria contínua. Muitas vezes, desculpa até o vício, né, para a gente é um termo bem comum, muitas vezes a gente vai falar talvez aí essa sigla KVP, né, vem do alemão, mas é o processo de melhoria contínua. Né? E aí, pegando mais ou menos as etapas desse fluxo, né, de planejamento dos temas, a gente começa justamente na definição dos objetivos e metas. Todo ano, isso já era feito antes, tem lá uma listinha dos principais objetivos da empresa para aquele período. O que a gente tenta, já aqui há uns 7 anos mais ou menos, é orientar essa definição de objetivos com algumas análises que a gente faz e entrega, né, para o CEO da empresa. E aqui são metas onde as pessoas podem olhar e se sentir pertencentes daquilo. Então não são necessariamente metas do planejamento financeiro da empresa, onde a pessoa vai olhar e falar, cara, eu não tenho nada a ver com isso. Mas são metas sobre acidentes, sobre ideias, sobre produtividade, sobre retrabalho e assim por diante. E aí, a partir daí, muitas vezes, né, alguns anos a gente faz aqui algumas listas de prioridades específicas para cada departamento, e aí a gente começa a fazer os workshops de Hoshinkangi. Então a gente usa essa matriz, eu não vou entrar em detalhe aqui, muitos de vocês devem conhecer já, mas a gente faz justamente esse desdobramento, da meta da empresa para a meta do departamento, e se vocês têm essa meta, o que a gente tem que fazer? Então os projetos atrelados às metas. E aí a partir daí começam os ciclos de
programa de desenvolvimento individual, então quais conhecimentos que a gente precisa ter para poder fazer esses projetos, e aí a gente já vai tendo ligação com outras áreas, que nem o desenvolvimento pessoal e organizacional. E a partir desses projetos, a gente procura entender quais são os que têm mais potencial. Então, um pouquinho de digitalização a gente já começa a entender aqui, né? Da matriz que eles preenchem, a gente consegue carregar um relatório no Power BI e entender, de acordo com a pontuação que a gente criou lá, o que traz mais retorno, o que tem mais facilidade de implementação, o que são coisas que a gente deveria fazer, o que são coisas que a gente deveria acompanhar e talvez orientar, né? E a partir daí, passa por uma última etapa de priorização. Então, cada departamento, vamos supor lá, coloca 10, 12 projetos, vai ter uma reunião onde o CEO vai olhar e vai falar, olha, foca nesses 3 primeiro, então a prioridade do primeiro trimestre, e depois a gente vai acompanhando os outros, se você quiser fazer mais ou fazer menos, aí a gente vai vendo durante o ano, né? E aí o ciclo, vamos falar assim, de planejamento termina aqui. E aí começam os ciclos de acompanhamento durante o ano. Eu vou explicar um pouco mais daqui para frente, mas tem algumas reuniões de acompanhamento que a gente acompanha também com relatórios no Power BI. E tem os programas de formação e as orientações aqui que a gente acompanha tanto com workflows digitais e alguns programas de capacitação, atrelados aos projetos de melhoria. E aí, essas rotinas vão sendo feitas durante todo o ano, né? Então, todos os projetos que a gente tem que implementar, eles vão trazendo resultados que a gente vai acompanhando. E eu comentei, né, dos dashboards. Não consegui encontrar nenhuma foto aqui, mas antes a gente organizava as nossas tarefas, as nossas atividades, num quadro de gestão visual, né, um quadro magnético, tinha vários ímãs lá, e era muito bom. Para a gente era muito prático, era muito visual, para fazer o follow-up junto com o nosso gerente também era bem tranquilo. Porém, a demanda estava tão alta, tinha tanta coisa que a gente precisou estruturar. E foi aqui onde a gente recorreu para a saída no Kanbanize, no Business Map, onde a gente estruturou um quadro digital. Então a gente tentou trazer aquela versão do quadro magnético real para o digital, trazendo aqui das nossas metas, né, o que estava planejado em andamento e realizado, e aí cascateando para os projetos que vêm do nosso departamento ou de demandas que vêm externo. Então muitas vezes vem uma outra área e fala, eu precisava que vocês dessem uma ajuda lá e fizessem um projeto nessa área sobre esse tema, e a gente avalia e vê se dá ou não para ajudar. Entra também nesse ciclo de execução, né? Então tem uma parte aqui sobre priorização e avaliação do processo, depois execução e finalização, e aí a parte de documentação interna. E tudo isso tem, vamos falar assim, filhos, né? Então as tarefas vão tendo o seu alinhamento com o que a gente tem que fazer durante a semana e ao longo do tempo. Então, no final das contas, a gente sempre vai ter aqui o que a gente precisa fazer em cada semana. Seja se essa tarefa é filho de um projeto nosso, é filho de um projeto que está sendo demandado por uma outra área, ou se é só uma tarefa que caiu, né? Chega lá o presidente para o William e fala assim, eu preciso de um layout para a expansão de tal galpão. Então ele tem que sair, né, fazendo aquilo correndo. Ou seja, é bom só deixar claro que apesar de toda essa estrutura, não quer dizer que a gente não tenha que apagar incêndio. A gente precisa apagar incêndio também. A coisa não é perfeita lá na Grob. Mas com essa visualização, enxergar isso, enxergar se a gente está dedicando mais tempo para projetos que vão trazer um retorno a longo tempo, se a gente está dedicando mais a nossa capacidade para isso ou para apagar incêndio. Então, esse aspecto visual é muito importante para a gente também. E a gente também monitora o que está programado para as próximas 3 semanas. Então aqui eu sei o que a gente tem que fazer essa semana, para a gente tem lá uma cartinha no Business Map falando Fórum Lean, e tem nas próximas 3 semanas o que a gente tem para fazer, vindo de todos os tipos de projetos que a gente está atacando, né? E um outro ponto importante também foi o quê? A gente colocar algumas informações adicionais nessas tarefas. Então a gente começou a dar um tamanho para as cartas. Tem uma escala lá, de acordo com o Fibonacci, a gente não trouxe aqui também para não poluir muito, mas a gente fala, olha, essa aqui é uma tarefa 5, e não é só porque ela talvez demanda muito tempo, mas às vezes é uma tarefa que a gente não tem muita autonomia para fazer. A gente precisa de alguma outra pessoa, de algum conhecimento, ou a gente depende de várias outras pessoas, né? E também o tipo da atividade. Então tinha atividade que realmente era projeto de melhoria. Outras atividades era atualização de indicadores, eram algumas rotinas administrativas que a gente tem no nosso processo. Então a gente conseguiu classificar o tipo de atividade que a gente faz no nosso dia a dia. A gente pensa em área de melhoria, 90% fazendo projeto de melhoria, a gente se surpreendeu. A gente viu que quando a gente consegue muito, a gente está ali quase na metade do tempo. E o tempo é o nosso principal recurso, né?
Por isso que a gente começou a apontar o tempo. Então também é uma outra ferramenta legal, uma possibilidade que a gente tem lá no Business Map, onde a gente consegue apontar quantas horas a gente gastou para fazer cada tipo de tarefa. E aí, a partir disso, a gente conectou com o Power BI, então a gente consegue ter uma visão muito ampla e muito detalhada, sem trabalho de apontamento adicional, né? A gente só aponta as horas, não tem que ficar classificando nada, os relatórios já vêm automáticos. Então a gente consegue entender como que está a nossa capacidade, lembra lá do size de cada atividade? Então a gente consegue ver, olha, as atividades que estão com prazo para essa semana estão fazendo esse pico aqui. E aí a gente consegue falar, a gente não vai conseguir fazer tudo. Vamos ter que passar um pouquinho para frente, negociar, refazer, enfim. Também a gente consegue ter uma visão sobre a utilização das nossas horas, que tipo de atividade a gente está trabalhando, né? E para quem. Então, conseguir fazer esse heat map de quais áreas que a gente estava trabalhando. Estamos trabalhando muito com montagem, um pouco com usinagem. A gente quase nunca tem contato com vendas. Isso ficava muito no sentimento, a gente nunca conseguia fazer isso direito. Agora a gente consegue ter uma visão bem clara disso e também saber, as horas de melhoria vão muito para montagem, por exemplo. E as horas de autorização de indicadores vão muito para o service, né? Então aí a gente consegue entender que tipo de trabalho a gente está fazendo ao longo do tempo. Para poder acelerar esses tópicos, aí a gente começou a fazer uma adaptação. Então o Kaizen Blitz, né, até que falaram de manhã, não foi uma metodologia muito bem aceita lá na Grob, né? Essa ideia de ter uma pessoa 100% do tempo dedicada num projeto de melhoria numa semana, a gente viu que a gente estava tendo mais briga do que acordo. Então a gente fez uma adaptação, chamamos de sprint, onde na verdade as pessoas ficam durante 2 semanas com o compromisso de dedicar pelo menos 3 horas por dia. E aí, para compensar isso e para organizar, a gente faz uma revisão diária de manhã, onde a gente fala, olha, hoje a gente tem para fazer isso, vamos organizar essas atividades, e aí, ao invés de fazer um Kaizen em 1 semana, a gente faz um sprint em 2, e a gente também está tendo um jeito de, pelo menos, acelerar e sair do método tradicional, de ficar seguindo um plano de ação, e ficar lá só riscando as datas e postergando os prazos. Isso tem dado muito certo, onde a gente tem feito aqui desde 2017, já fomos mais de 40 sprints, mais de 150 pessoas envolvidas em todos os tipos de processo. Administrativo, de suporte, de produção, externo, né? Tudo isso. E o interessante nisso tudo é quando a gente olha, quando a gente conseguiu montar essa estrutura, que o Hoshinkanri começou a dar certo, a nossa demanda foi aumentando cada vez mais. Então, cada vez mais a gente tinha projetos para executar, cada vez mais a nossa ajuda era solicitada, então isso aumentou muito a nossa demanda. E surgiu a necessidade da gente fazer uma reorganização e tentar dividir essa carga de trabalho. Foi aí que surgiu pela primeira vez a ideia de ter um facilitador. Então, o que seria um facilitador de melhoria contínua? É uma pessoa dedicada à melhoria contínua dentro de um departamento específico. Então, dentro da nossa estrutura, por exemplo, na nossa área de montagem, tem um facilitador de melhoria contínua focada nisso. E a ideia é o quê? É que a gente não tenha mais algo parecido com essa represa aqui, onde tudo cai para o GPS, onde tudo cai para mim, para o Thiago, porque não dá conta. O que a gente consegue entregar de solução é muito pouco. Então, essa virada de chave com essa figura desse moderador KVP, esse moderador, esse facilitador, é a gente sair de uma parte mais de implementação para uma parte de orientação, é ter um contato melhor com esse facilitador de melhoria. No começo não era bem assim, a gente tinha o facilitador ali, a gente sabia que ele estava fazendo alguma coisa relacionada à melhoria, a gente falava, a gente está aqui para ajudar, mas a gente não se envolvia tanto. A ideia agora, com toda essa estrutura de desdobramento, de visualização dos projetos, está mais perto. Então a gente criou algumas rotinas, algo que está mais com o Thiago, então o Thiago tem o cuidado de sentar com esses facilitadores 2 vezes por semana, aí, ver como está o avanço desses projetos, o avanço dessa melhoria e fornecer ajuda. E sempre pensando naquele foco original. Como que a gente desdobrou esse projeto? Como que ele chegou até aqui? A gente ainda está nesse mesmo alinhamento? A gente está fugindo? Ou então o foco mudou? A necessidade mudou? Tudo bem, isso pode acontecer e vai acontecer, até pelo ciclo de vida do nosso produto dentro da empresa. Então não tem problema, a gente
altera o roxinho, a gente muda o foco, mas isso tem que ficar claro para todo mundo. Então, qual que é a ideia? A gente tem o nosso próprio alinhamento com o CEO, a gente fala diretamente com ele, a gente busca aí dele saber como está a evolução da Grob do Brasil. Ele tem um alinhamento também com o gestor da área e o nosso alinhamento com o KVP vai nesse sentido. A gente está indo na mesma direção, a gente está com o mesmo norte. Além disso, a gente reformulou o programa de formação do facilitador. Não vou entrar muito em detalhe aqui porque eu já estou pegando um pouquinho do tempo. Mas a ideia é o quê? É sair um pouco até dessa figura desse facilitador aí dedicado. É a gente treinar mais e mais pessoas para que eles conheçam as ferramentas, eles tenham noção do que é o Lean, de como implementar o Lean. Ele não vai dedicar 100% do tempo para isso, mas ele é o cara que vai estar lá no dia a dia e possivelmente ele vai olhar e vai falar assim, tem uma grande oportunidade aqui. Isso pode virar um projeto. Pode entrar no roxinho do ano que vem, eu posso conduzir essa melhoria e se eu precisar, o Thiago e o William estão aqui para me ajudar. Sim. Então é uma formação bem interessante, porque antigamente era só uma formação teórica, mas agora até uma ideia do Thiago toda pessoa que passa por essa formação precisa implementar um projeto. Então é uma formação prática. Então ele sai aprendendo toda a filosofia, toda a metodologia e ao final a gente tem um projeto implementado. E uma pessoa que vai poder implementar ainda mais projetos a partir desse momento. Então só para comentar, hoje, nesse momento a gente tem um total de 35 pessoas formadas, então são 35 pessoas que podem de alguma forma implementar um projeto sem depender da gente, sem depender, de uma certa forma a gente está lá para dar um suporte em algum detalhezinho, organizar alguma coisa, mas ele tem toda a capacidade de implementar uma melhoria por si só. E esse acompanhamento, só pulando aqui no slide, ele é feito todo, desde o desdobramento dos objetivos e metas dos projetos, pela ferramenta aí a gente utiliza o Kanbanize, a gente consegue gerenciar os projetos de cada área e a gente tem um board principal onde a gente conecta todas as iniciativas e toda a conexão dessas iniciativas com as metas. Então, o que eu estou fazendo tem qual impacto? Tem impacto em retrabalho, produtividade, o que é? E aí a gente conecta as prioridades e a gente consegue visualizar isso dentro de uma ferramenta de BI, para a gente saber se está dando resultado ou não. Eu acredito que, no geral, é isso, né? Aqui mais um detalhe, né? E todo o gerenciamento dessas atividades, a gente consegue acompanhar aqui um exemplo, as metas da Grob, os nossos projetos, projeto do setor da qualidade, os projetos da engenharia, tudo num lugar só, tudo num ambiente só. Isso facilita bastante para a gente. Os principais benefícios aí, né, é que a gente conseguiu aumentar bastante a capacidade da empresa fazer projetos de melhoria, independente da quantidade de pessoas que tem na área de melhoria, né? E isso propiciou, além desse aumento, a capacidade também da gente pegar novos temas. Então, hoje, a parte de sustentabilidade e ESG está com a gente, digitalização de processos está com a gente, gestão de mudanças, né, as grandes mudanças de layout, de processos, está com a gente, e a gente continua sendo só nós dois. Só que utilizando mais ferramentas digitais, a gente realmente aumentou a capacidade da gente de processar temas e entregar melhorias no processo, seja diretamente ou indiretamente.